דוד השם הוא ילוחסה בנאור דשא יביצני על ממלכות ינעלני נפשי ישובב ינחני במעגלי צדק למען שמו. Bom dia, pessoal. Paz de Cristo. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Juízes. Hoje nós estamos no capítulo 5 do livro de Juízes. Capítulo 5. Lembrando que o livro de Juízes não é um livro muito fácil não, tá? De estudar. Vamos orar? Amém. Pai Santo, no nome de Jesus, nós queremos colocar a nossa vida nas Tuas mãos, tendo a certeza da iluminação do Teu Espírito Santo, para nos fazer compreender muito além da letra. Nós consagramos a nossa vida ao Senhor, nos dê a direção, nos capacita, faça conforme a Tua vontade. Nós queremos entregar tudo nas Tuas mãos, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Vamos lá ler alguns versículos, tá? Vamos ler alguns? Versículo 1. E cantou Débora e Baraque, filho de Abinoão, naquele mesmo dia, dizendo: Louvai ao Senhor pela vingança de Israel, quando o povo se ofereceu voluntariamente. Ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes, eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Ó Senhor, saindo tu de Seir, caminhando tu desde o campo de Edom, a terra estremeceu até os céus, gotejaram até as nuvens, gotejaram as águas. Os montes se derreteram diante do Senhor, e até Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Amate, nos dias de Jael, cessaram os caminhos, e os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei, por mãe em Israel me levantei. E se escolhia deuses novos, logo a terra estava às portas. Via-se por isso escudo ou lança entre 40.000 em Israel. Meu coração é para os legisladores de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo, bendizer o Senhor. Vós, os que cavalgais sobre jumentas brancas, que vos assentais em juízo, que andais pelo caminho, falai disto. De onde se ouve o estrondo dos flecheiros, entre os lugares onde se tiram águas, ali falai das justiças do Senhor, das justiças que fez as suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor descia às portas. Ok. Está ótimo aí. Lembro na semana passada, Jael matando, né, o comandante do exército de Jabim, o Sísera. Lembram como foi, né? A canção do capítulo 5, que é essa canção de Débora que nós vamos ver hoje, é, na verdade, o comentário do capítulo 4, né? Já ouviram falar da expressão prosa e verso? Então, é mais ou menos isso aqui. Capítulo 4, prosa, capítulo 5, verso. Esmiuçando, prosa é a narrativa do que aconteceu, né? Dentro de uma visão global, assim, do que aconteceu, a narração da história. E o verso é o esmiuçar da história, é os detalhes da história. Por isso que a gente pode considerar capítulo 4 como prosa e o capítulo 5 como verso. Capítulo 4 como a história, grosso modo, e capítulo 5 como o detalhamento da história. Ok? Entendido? Vocês percebem também que essa tradução ela é bem complexa, né? Essa que a gente está usando. Mas
proposital também, para que ofereça mais dificuldade de interpretação, para forçar cada um de vocês a olhar em outras traduções também. Se for ler numa tradução muito fácil, aí não vai te dar interesse nenhum de pesquisar. Então, entenderam? Aqui nós temos uma canção, que começa no capítulo 5, interessante, comentando sobre o capítulo 4, uma descrição detalhada do que aconteceu na vitória contra o rei Jabim. Cântico de Débora, já ouviram falar? Está aqui. É a versão poética da batalha. Versão poética da batalha. Antes da gente entrar nesse conteúdo, vamos ver uma coisa interessante. Que essa música, a gente pode chamar de cântico, música, que é uma música na verdade, ela foi colocada depois da vitória. Lógico, né? A vitória acontece, depois vem a música. Ninguém vai conseguir cantar antes da vitória, é bem difícil, né? Então, ela é colocada após a vitória. Mas isso nos ensina uma coisa importante, né? A Débora está dando para Deus o louvor que é devido. Ok? Então, eu preciso que vocês façam análise nessas lições que eu vou dando para vocês aqui, a partir dos versículos, para entender o que Deus está falando com a gente, né? É a canção de Débora após a vitória contra Jabim, né? É uma expressão de gratidão, né? Isso, Deus está nos ensinando isso, né? Algo bom aconteceu, que foi a vitória contra esse rei que estava martirizando a nação de Israel, e ela está declarando, né, dando a Deus o que ele é digno de receber, que é o louvor, a honra, a glória, né? Então, a manifestação da bondade de Deus, ela está sendo reconhecida por Débora. Então, isso fica de lição para nós, né? Precisa ser uma disciplina nossa também, dar para Deus como resposta à bondade de Deus, darmos a Ele a adoração e o louvor. A gente já tem motivo para estar na igreja. A gente não precisa vir na igreja para buscar, eu estou na igreja porque eu preciso conquistar algumas coisas. A gente já tem motivo para estar aqui para agradecer por coisas boas que já aconteceram, né? Não é isso? Acho que todos nós temos motivo para estarmos aqui, adorando e bendizendo ao Senhor, nos cultos, à noite, né? Hoje, por exemplo, nós podemos adorar a Deus pelo que Ele já fez. Não precisa Deus, eu quero que o Senhor faça. A gente sabe que Ele faz, né? Sempre faz. Mas já temos motivos para adorá-lo, para bendizer o sagrado nome dEle. Essa tem que ser uma disciplina nossa, como resposta, dar reconhecimento àquilo que Deus já está fazendo. E a resposta é a adoração. A adoração, né? Quando Deus se move, intervém na nossa vida, amém? Às vezes nós nos envolvemos tanto nas bênçãos de Deus que a gente esquece de agradecer, né? A gente está tão envolvido com a prosperidade, com a bênção. Esse é um grande problema, né, do povo. O povo de Deus que está tão envolvido no resultado, né? Está tão envolvido nas bênçãos, na colheita, né? Eu estou colhendo, né? Eu estou sem tempo para agradecer. Mas quando você estava numa situação difícil, você não estava lá na igreja buscando a Deus, agora que você está colhendo, né? Então é um problema que a gente tem. A gente se envolve com a colheita, a gente se envolve com a bênção e a gente não tem tempo para agradecer a Deus por aquilo que Ele já fez, né? Então, isso é um grande perigo, né? Quando as manifestações de bênção fluem, a gente esquece de Deus. Isso pode acontecer com você. Vamos lá? Importante também quando a gente agradece, né? A visão de reconhecimento. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Vamos para o versículo 1, então, e 2. Começando, né? E cantou Débora e Baraque, filho de Abinoão. Cantou, né? A canção. Parecido com salmos, né? Os salmos foram feitos para cantar, sabia? Vocês vão ver lá, Selá, né? No salmo, né? Por quê? É como se você tivesse uma canção e o autor da canção está te dando uma direção para você repetir os versos. Por isso você vê algumas palavras adicionadas, porque salmo foi feito para se cantar.
São canções, ok? E os israelitas cantavam os salmos. Hoje em dia, alguns grupos musicais, eles transformam os salmos em canção, né? Coisa que nem todos fazem isso. Você vê muitas canções não tem fundamento bíblico nenhum, né? Mas alguns cantores, eles são antigos, mas estão ainda, né? Eles fazem com base na Bíblia, só estão repetindo aquilo que está escrito. Seria interessante se as canções fossem feitas assim, os louvores, né? Com base bíblica, mas a maioria dos louvores que a gente ouve não tem fundamento bíblico. Se você for analisar direitinho, você vai ver cada coisa, as pessoas tratando Deus como se fosse um objeto, né? Assim, a expressão de louvor bíblica é bem diferente de muita coisa que se canta hoje. O pessoal das antigas aí sabe como que era antigamente, né? As pessoas cantavam as canções: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Salmo, tá? O cara conseguiu, né, colocar um salmo hoje em forma de canção nos tempos atuais. Seria bom se fosse uma repetição bíblica às músicas, mas se você for analisar algumas músicas, tem muita heresia. Às vezes eu brigo com o pessoal e falo, às vezes é melhor você ouvir. Não vou falar, não, vamos falar que eu estou desviado, deixa quieto. Ai. Às vezes é melhor você ouvir o menino da porteira do que ficar ouvindo heresia gospel de coisa que está jogando Deus para baixo. Eu acho, né? Como é que eu vou discutir com um cara que está lá no mundo, que está dizendo que esse caminho é Jesus, enquanto você ouve músicas gospels que não fala que o caminho é Jesus? Fala que o caminho são outras coisas. Eu queria que vocês pensassem sobre isso, vencessem um pouco a religião, porque Paulo ensina isso, Jesus ensinou também. Paulo diz que tudo que glorifica, tudo que é de boa índole, né? Tudo que é amável, é isso que você deve fazer. Então, porque o cara está dentro da igreja, tem gente dentro da igreja que faz coisa que é pior do que o ímpio. Você vai encontrar Deus numa pessoa que está passando na rua, mas você não vai encontrar Deus numa pessoa que está sentada aqui dentro. Você encontra o Satanás. Vocês têm dúvida disso? Quando vocês não entenderem isso, vocês vão ser vítimas do diabo, né? Às vezes Deus se move de forma... Deus não se move dentro de religião, Deus se move livremente. Se move livremente. O que você gosta? Eu gosto daquilo que é bom, aquilo que glorifica a Deus. Aquilo que glorifica os feitos de Deus. Eu gosto disso. Mas tem coisa que está dentro da igreja que você não gosta? Lógico, tem um monte de coisa que eu não gosto. Coisa que eu detesto de igreja. Aí vocês, talvez que têm uma resma religiosa, ainda estão pensando no que eu estou falando. Estão tentando processar, né? Não, o negócio é que a gente está dentro da igreja aqui, nós somos o pessoal melhor que tem no mundo. Você tem certeza? Tem mesmo? Então está certo, continua assim. Continua assim. A gente se engana muito. Mas isso é coisa de religião, né? Acreditar que nós somos tudo santinho. E que as pessoas lá fora não prestam para nada. Está certo. Continua nessa. Cantou Débora e Baraque, os dois cantaram. Tanto a Débora como profetiza, e o Baraque como o seu general de guerra, né? Filho de Abinoam, naquele mesmo dia, dizendo: louvai ao Senhor pela vingança de Israel, quando o povo se ofereceu voluntariamente. Ela está dizendo o seguinte: houve um povo que se ofereceu voluntariamente para lutar em favor de Israel. Agora eu preciso que vocês tenham maturidade aqui para separar, e nós não vamos deixar passar, né, a maneira covarde como, voltando lá atrás, como Eude matou o Eglon, e como Jael matou aqui o Císera. Entendido? Vocês estão lembrando disso? Eu não quero que vocês fiquem bonzinhos diante da canção de Débora. Vamos ser racionais aqui. Nós não podemos esquecer o modus operandi dos dois, em assassinar com covardia, com mentira e com engano. Então, nós vamos separar isso, né?
do livramento que Deus deu a Israel. O povo estava sendo oprimido pelos povos, ok? Deus deu livramento. Isso está sendo celebrado aqui. Está sendo celebrado o livramento que Deus deu, né? Isso é digno de louvor. Deus libertou o seu povo, Deus tirou o povo da opressão. Isso é digno de louvor. Mas a forma como Eude e Jael fez é reprovável. Eu gostei muito da colocação que foi feita na semana passada por algumas pessoas, dizendo o seguinte: olha, se o Baraque tivesse acreditado que Deus já tinha dado a vitória para ele, e não insistido que Débora fosse, talvez a história fosse diferente. E é verdade. Houve dúvida ali. Deus já havia falado a Débora, disse: Deus já te disse que os inimigos já estão nas suas mãos. Não, mas você tem que ir comigo. Se você não for comigo, então, de certa forma, ele colocou um crédito na Débora. E um crédito que deveria ser dado totalmente para Deus. Ela era só um instrumento. Isso pode ter provocado realmente o desdobramento da história. Então, a colocação dos irmãos foi muito bem feita. Aí acho que foi Tiago que falou. Ok? Então, compreende? O livramento é louvável, mas a maneira como fizeram não foi louvável. A gente tem que seguir com esse entendimento. Aqui foi uma quebra da ética espiritual. Ah, pastor, mas os inimigos a gente tem que matar cortando a cabeça, a gente tem que matar colocando a estaca na cabeça deles. Isso não faz parte da nossa ética espiritual. Ok? Versículo 3. Ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes, eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor Deus de Israel. Percebeu? Está salmodiando. É uma relação muito parecida com os Salmos. Quando ela fala, ouvi reis, dai ouvidos, príncipes, nós precisamos entender o contexto. Nessa época aqui dos juízes, nós não tínhamos reis ainda em Israel. Certo? Não tínhamos reis. Quem governava o povo, quem dirigia o povo eram os juízes. Então nós não estamos na época de reis. Então ela está falando para quem? Para os reis das outras nações. Entendido? Não é para os reis de Israel, porque não tem. Ela está dizendo, ouvi reis, vocês reis de outras nações. Dai ouvidos, príncipes, eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor Deus de Israel. Então, de certa forma, ela está fazendo com que os ímpios ouçam o louvor dela. A gratidão dela para Deus. Ela quer fazer com que essa gratidão venha ecoar nos ouvidos dos ímpios. Ok? É lição para nós também. Nós devemos ter uma vida grata a Deus, tão grande a ponto de essa gratidão ecoar nos ouvidos dos ímpios. Entendido? Será que os ímpios, eles ouvem de vocês a gratidão que vocês têm a Deus, ou ouvem só as reclamações? Você mora no prédio lá de 3 andares, você está lá xingando dentro da sua casa, brigando, e o ímpio que mora no andar de cima, ele está ouvindo você reclamar. E aí? Entende o que eu estou falando? Isso é prático, dá para entender como que nós temos que ter um testemunho tão forte a ponto de ecoar nos ouvidos das pessoas que não conhecem o Deus que a gente conhece. Há uma responsabilidade, é uma coisa simples e básica que você ouve, mas às vezes você não coloca em prática. A Bíblia está dizendo, ela está falando, ô reis, ô príncipes, eu cantarei ao Senhor. Eu salmodiarei ao Senhor Deus de Israel. O meu testemunho será ouvido por vocês. Então nós temos que fazer ecoar lá onde nós trabalhamos também. Nós temos que fazer ecoar onde nós moramos. Nós temos que fazer ecoar onde nós estamos inseridos. Isso é testemunho. Testemunho é muito mais poderoso do que você distribuir folheto na rua. Testemunho é muito mais poderoso do que você botar plaquinha. Essa semana mesmo, ontem eu vi um grupo de pessoas colocando umas plaquinhas assim na ponte. Algumas coisas são legais para bater foto. Mas a essência do evangelismo, a maioria das pessoas da igreja não fazem.
O negócio é criar um ambiente para bater fotografia e colocar no Instagram. Esse é um problema, mas vai ser combatido pela igreja. Tá? Eu faço evangelismo. Você faz evangelismo para você fotografar. Acabou de fotografar, acabou a festa. É verdade? É muito mais eficiente você ter uma vida que glorifica a Deus, você ter atitudes, você tratar as pessoas, trabalhar ser honesto, fazer negócios certos, falar de maneira certa. Isso é muito mais poderoso do que você fazer alguns atos aí só para aparecer na mídia. Deu para entender? Tira o celular das pessoas, vê se elas fazem. Nós vamos, hein? Sem celular, hein? Não, mas aí não, né? Como é que vai ser? A gente vai estar lá? Jesus é tudo. Aí você, no domingo, você deixa de vir para a igreja para ir assistir o futebol do Flamengo. Se fosse do Vasco, eu liberava, mas estou brincando. Estou brincando. Entende o que eu estou falando? Ficou em casa, pastor. Por quê? Não, hoje o Flamengo e o Vasco estão jogando, né, pastor? Você jogou fora o que você colocou lá na plaquinha, que você botou na internet. O povo está te vigiando. O problema é que pensa que nós somos um bando de idiota. Mas nós sabemos fazer conta. Esse é o nosso problema. A gente vê o negócio aqui, vê ali. Mas como é que é isso aí? Vamos para a prática, né? Vamos para a prática. A vida espiritual na prática, ela é séria. Dá trabalho. Sou um ganhador de almas. Então vamos lá, ué. Vamos começar aqui. Temos muito trabalho aqui. Bastante trabalho aqui nos bastidores. Onde a mídia talvez não vá alcançar a gente. Entende o que eu estou falando? Queria que vocês entendessem a lição que está sendo nos dada aqui. Ô reis, os cananeus, abram os ouvidos. Versículo 3. Por quê? Porque eu cantarei ao Senhor. Eu salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. É Deus de Israel, viu? Então fica aí a necessidade de um testemunho pessoal, que é uma das coisas mais importantes para a vida cristã. Ok. Versículo 4. Ela vai continuar. Ó Senhor, saindo tu de Seir, caminhando tu desde o campo de Edom, a terra estremeceu, até os céus gotejaram, até as nuvens gotejaram águas. Ela faz uma alusão aqui, em termos gerais, à intervenção que Deus fez ao povo. Ela está dizendo, ó Deus, nós estávamos caminhando desde Edom, Deus estremeceu, Deus fez os céus gotejarem, as nuvens gotejaram águas, ou seja, ela está criando uma imagem, uma expressão para mostrar o que Deus fez, a grandeza de Deus nos seus feitos, de uma maneira geral, né? Versículo 5, ela continua dizendo, os montes se derreteram diante do Senhor, e até Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Ela faz alusão agora sobre a vitória dada por Deus ao povo de Israel na época de quem? De Moisés. Ela está lembrando lá na época do Sinai, né? Lembrou de Moisés, juntou junto com a história dela. No capítulo 4, vocês lembram da semana passada? Foi apresentada a situação do povo de Israel. Deixa eu voltar aqui, Juízes 4, versículo 3. Vamos abrir aqui para a gente entender o versículo 6. Antes de entrar no versículo 6, eu quero ler Juízes 4, versículo 3. Para a gente ver qual era a situação do povo de Israel de uma maneira geral. O texto diz, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto, olha aí, o exército de Jabim, ele tinha 900 carros de ferro. Sob o comando do Císera, tinha 900 carros de ferro. Vocês lembram que a gente falou sobre isso na semana passada? O potencial militar deles. Então, essa opressão, o que significa 900 carros de ferro? Significa um grande exército oprimindo Israel. Tá? A gente tem uma visão, o que a gente sabe é isso. Eles tinham 900 carros de ferro e por 20 anos oprimiam violentamente os filhos de Israel. Mas como que oprimiam? Como que era essa opressão? O versículo 4 não dá. Entende? Por que é prosa e verso? Por que o verso agora que vai explicar, o verso do versículo 5 que vai explicar? Aí nós voltamos para o capítulo 5 agora. Vamos para o versículo 6, por favor.
para a gente entender qual era o nível dessa opressão de 900 carros de ferro, mais um grande exército contra Israel. Juízes 5, versículo 6. Vai dizer, nos dias de Sangá, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram os caminhos, e os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos. Está explicando para a igreja aqui hoje, né, para o povo de Deus, como que era essa opressão de 900 carros de ferro, mais um grande exército, com infantaria, com cavaleiros, espadas e lanças. Ela vai detalhar na sua canção aqui como que era. Está dizendo o seguinte, ninguém conseguia andar pelas estradas. De tanta opressão, a coisa estava tão feia, tinha tanto assassino, tinha tanta gente que podia abusar de crianças, estava tudo solto. Israel estava à mercê do inimigo, ninguém podia andar nas ruas. Entendeu? Por quê? Os caminhos cessaram, ou seja, as estradas ficaram vazias. Você não podia sair na rua, de tanta opressão. Por causa dos ladrões, dos estupradores, tudo que tinha de mal. Então, as estradas estavam vazias. Ele vai seguir o seguinte, e os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos, ou seja, as pessoas eram obrigadas a tomar atalhos no meio da floresta, porque não podia passar pela via principal. É como se você tivesse que chegar no centro da cidade, você tinha que entrar no mato desse aqui para chegar, porque senão você era oprimido no meio da estrada. Está esmiuçando a opressão de Císera sobre Israel. Ele continua dizendo, no versículo 7, cessaram as aldeias de Israel. As aldeias foram destruídas. Não tinha aldeia. O que acontecia? A segurança estava só por trás das muralhas do palácio, de Jabim. Está entendido? As aldeias foram saqueadas, destruídas. Cessaram as aldeias de Israel. Cessaram até que eu, Débora, me levantei. Ela disse, por mãe Israel, me levantei. Olha a intervenção de uma juíza. Até que eu me levantei. Como mãe. Aí mostra a autoridade daquela mulher. Aí mostra a autoridade daquela juíza naquela época, a ponto de considerar os filhos de Israel como filhos. Ok? Por quê? Porque, na verdade, eles estavam tão oprimidos que precisavam de alguém com um coração tão grande para cuidar deles. Não era simplesmente ter uma pessoa para dar direção, mas precisava de uma mãe. Ok? Assim como nós precisamos de um pai. Esse deve ser o perfil de uma liderança. A conexão de uma liderança com o seu povo tem que ser muito maior do que simplesmente dar ordens. Compreende o que está falando aqui? Para livrar o povo de Israel, ela falou, eu me levantei como uma mãe. Ou poderia ser um homem como um pai para esse povo. Porque o fato deles estarem perdidos a ponto de abandonar Deus, adorar outros ídolos, e Deus trazer tanto problema para eles por causa disso, eles sofreram tantas maldições por causa disso, é a consequência do pecado. Eu tive que cuidar desse povo como uma mãe. A gente já imagina como é que ela teve que fazer para cuidar desse povo. Entendido isso? Só mostra como deve ser a ação de uma liderança sobre o seu povo. Não é simplesmente você ter uma posição e falar, eu mando aqui e você obedece. Ok? É muito mais. E ser mãe não é fácil, né? Ser mãe é meio complicado. Porque mãe é mãe, né? Ainda no versículo 8, diz o seguinte, e se escolhia deuses novos, por que acontecia com o povo de Israel? Olha, mais um problema. Eles foram tão oprimidos por Jabim, que eles escolhiam outros deuses. E por causa disso, logo a guerra estava às portas. Via-se, por isso, escudo ou lança em 40 mil em Israel, ou seja, 40 mil pessoas de Israel não tinha uma arma, não tinha uma faca, não tinha um escudo, não tinha uma lança, porque as armas dos israelitas foram confiscadas pelo exército de Jabim. Eles estavam totalmente desprotegidos, então todo mundo fazia o que queria com eles não tinham como se proteger, não tinha sistema de defesa. Compreenderam o versículo? Israel foi desarmado. Não havia escudo, não havia lança. Toda a nação estava vulnerável.
Não tem sistema de defesa. No mundo espiritual dá para entender como é que funciona isso. Se você não tem sistema de defesa, como é que faz? Você vai virar vítima de abuso. Um sistema de defesa eficiente para a igreja hoje é o conhecimento. Então, seria o melhor sistema de defesa, porque se você não tiver conhecimento, você vai ser vítima de abuso, de exploração, de extorsão, tudo. Entendido? Versículo 9. Ela disse, meu coração é para os legisladores de Israel. Ela está agora expressando gratidão aos líderes das tribos que participaram da batalha. Porque houve uma convocação feita por Baraque, porque Débora disse, você vai juntar um grupo de pessoas para te ajudar na batalha. Mas nem todo mundo respondeu. Haviam várias tribos de Israel. Mas ela vai agora expressar gratidão aos líderes tribais que participaram da batalha. Ela vai dizer, eu sou grata, né? Vocês que tiveram um espírito patriótico de defender a nação, de lutar pelos valores de vocês, contra as forças inimigas. Ela vai agradecer, através da sua canção, a todas as pessoas que responderam ao chamado de Deus para essa batalha. Por isso que ela disse, meu coração é para os legisladores de Israel que voluntariamente, gente, Deus chamou e eles disseram, eu vou. Está entrando outra lição aqui, hein? Espírito de voluntariedade, Deus ama isso. Quando você tem que dizer, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer. Isso não é legal dentro da igreja. Quando a gente assume a postura de voluntariedade e você diz, tem uma demanda, eu quero. Você não precisa dizer, Tiago, você tem que fazer isso. João, você tem que fazer isso. Mas há uma demanda, eu quero participar, eu quero ajudar, eu quero fazer parte. Isso significa que o Espírito Santo alcançou seu coração. É isso que vocês precisam entender. Davi pedia a Deus, eu quero um espírito voluntário. Eu quero me mover voluntariamente, eu não quero me mover por pressões, eu quero me mover de forma voluntária, eu quero ser tocado pelo Espírito Santo para fazer. É assim que a gente tem que viver. Eu largo isso porque eu fui movido, eu deixo isso porque fui movido, eu faço isso porque fui movido. A igreja precisa entender essas coisas. Buscar essa conexão com o Espírito Santo, porque você vai se mover sem pressão. Vai ter um tempo que as pessoas vão dizer assim, não faz isso. E você fala, não, eu quero fazer isso. Eu sinto que eu tenho que fazer isso. Então, todos os projetos que a gente tem para a igreja, sejam espirituais ou materiais, precisam ser movidos através da voluntariedade. Não precisa de um pastor ficar aqui na frente falando. Qualquer pessoa racional, inteligente, espiritual, ela vai olhar e vai falar assim, esse negócio aqui deve ter custo. Isso aqui deve ter custo. Esse ar-condicionado aqui, isso deve funcionar com energia, né? Essa luz deve funcionar com energia. Alguém deve estar pagando essa energia, a água que eu bebo, né? Isso tem custo. Mas tem gente que não. Nós já tivemos casos de pessoas dentro da igreja, não, que eu não quero, não vou colocar meu dízimo nessa igreja. Sabe, você está sentado aqui, tomando ar-condicionado, bebendo água, fazendo parte disso aqui. Isso tem custo. Você não precisa ser muito inteligente, só ser gente racional e entender que as coisas funcionam com dinheiro. É bom ter. Eu vejo as pessoas falando assim, é bom a gente ter as coisas. Eu acho que bom, nós vamos ter, que bom. Mas de onde vai sair esse dinheiro? Nós vamos pedir os políticos? Nós vamos sair pedindo na rua? Não, vai sair de nós, porque a igreja tem que ser do tamanho da nossa fé. E tem que ser voluntário. Aí você fala, pastor, eu devia falar mais. Eu não acho interessante ficar falando mais. Eu não acho interessante falar mais de que vocês têm que vir na escola bíblica, de que vocês precisam frequentar os cultos. Eu não acho interessante estar em cima de um altar e falar, vocês têm que vir mais na escola bíblica, vocês têm que vir mais nos cultos. Eu não acho interessante, nós temos que ser movidos pelo Espírito Santo. Devemos falar sim, mas não tanto. Porque quando o pastor começa a falar demais sobre algumas coisas dentro da igreja, de que você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir, daqui a pouco quer dizer que essa igreja está morrendo. Essa igreja não tem conexão com o Espírito Santo mais. Eu preciso dizer para você que você tem que vir em culto. Eu preciso dizer para você que você tem que estar em comunhão. Eu preciso dizer para você que você tem que ajudar com seus recursos. Eu preciso dizer para você que você tem demandas na igreja que precisam de ajuda. Não preciso, qualquer pessoa inteligente. Você deve ter algum problema mental, precisa de ajuda. Entenderam? Por isso que ela disse no versículo 9, meu coração é para os legisladores de Israel que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Deus chamou. E eles falaram, nós estamos aqui. A expressão dela é essa. Aos líderes que participaram da batalha, que lutaram por Israel.
foram inspirados por Deus, como patriotas. Amém? Versículo 10. Ela vai falar agora para uma classe mais rica da nação de Israel. Vós, os que cavalgais sobre jumentas brancas. Por quê? Jumento é igual você ter uma Ferrari naquela época. Qualquer pessoa que tivesse jumentas lá no seu pasto, eram pessoas ricas. Lembra do Jó? Então, jumento era um animal muito útil para tudo. Para tudo. E ela vai falar especificamente para esse povo de classe alta. Vós que cavalgais sobre jumentas brancas, que vos assentais em juízo, que possuem posição elevada, que andais pelo caminho, falai disto. Falem disso. Se expressem, falem do que Deus falou. Falem do que Deus fez. Ok, falem. Porque vocês devem estar nessa posição sobre jumentas brancas, porque Deus colocou vocês sobre elas. Vocês devem estar em posição de autoridade, porque Deus colocou vocês aí. Então falem desse Deus, glorifiquem esse Deus pelo que vocês têm, pelo que vocês conseguiram. Vocês que estão sentados em bons carros, em boas casas, com boas famílias, com grandes empresas, vocês têm uma obrigação maior sobre isso. Que parece que um favor diferente foi derramado sobre vocês. Entende isso? É responsabilidade. Quanto mais se dá, mais será cobrado. Versículo 11. Ela diz: donde se ouve o estrondo dos flecheiros, entre os lugares onde se tiram águas, ali falai das justiças do Senhor, das justiças que fez as suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor descia às portas. Eu vou te dar uma interpretação melhor, porque a interpretação aqui é complexa. Tradução melhor aqui. Longe do ruído dos arqueiros, nos bebedouros, está dizendo, vocês agora, povo de Israel, vocês estão livres dos arqueiros. Deus livrou vocês. Vocês estão bebendo água agora, vocês estão podendo beber água nas fontes, porque vocês estão longe do juízo dos arqueiros. Ali, nas fontes de águas que vocês estão bebendo, nesses lugares de conforto que vocês estão, repetirão as justiças do Senhor. Nessa posição vocês vão ter que repetir o que Deus fez. As justiças de suas vilas em Israel. Então o povo do Senhor desceu às portas. Ok? Isso significa que Débora está falando agora ao povo que estava longe das flechas do inimigo, próximo das fontes das águas, que eles deveriam louvar o Senhor, que eles deveriam glorificar o Senhor. E então o povo do Senhor desceu às portas, ou seja, os israelitas, eles estavam escondidos nas cavernas, por causa do medo, da opressão, e a Débora está dizendo, agora vocês podem voltar para as casas de vocês. Agora vocês podem voltar para a casa de vocês, desçam as portas, porque vocês foram livrados por Deus. Saiam das cavernas, dos desertos, voltem em segurança às entradas das suas próprias cidades, das suas casas. Vivam, voltem a fazer comércio, voltem a habitar ali. Por quê? Porque os cananeus foram vencidos. Pode voltar a passear na beira-rio. Pode voltar a tomar seu sorvete onde você tomava, porque os cananeus foram vencidos. Deus fez um livramento. Entenderam isso? Tudo bem? Ou dá para dormir numa dessa? Eu estou vendo neguinho assim, ó. Vamos seguir. Versículo 12. Agora a Débora vai falar para ela mesma. Que é um texto muito conhecido, né? Ela vai dizer, desperta, desperta, Débora. Desperta, desperta. Entoa um cântico. Ela fala para ela, e o Baraque está do lado dela também glorificando a Deus. Levanta-te, Baraque, e leva presos os seus cativos, tu, filho de Abinoão. Ela diz para ela, Débora, canta mais, glorifica mais. Baraque, você pode prender os inimigos agora, já estão aniquilados, se posiciona. A impressão que se tem é que eles estão lentos na forma de gratidão. Ela se sente lenta ainda por tudo que Deus fez, ela está preguiçosa nessa resposta de gratidão a Deus, nessa resposta chamada louvor. E ela diz assim, ô Débora, ela fala para ela, canta. Talvez ela subiu no púlpito para glorificar a Deus pelo que fez,
vamos agradecer ao Senhor por aquilo que ele fez. Aí algo dentro dela, e ela disse para ela assim, Débora, mais forte, Débora, mais glorifica a Deus, Deus fez muita coisa. E ela disse para ela mesma, glorifica, desperta, Débora, você está lenta, Débora, você está preguiçosa, o que Deus fez foi muito grande, cria uma energia maior de glorificação, que isso tem que ser feito. E ela diz, Baraque, você também toma posição, Baraque, vamos glorificar Deus, Baraque, vamos, como Paulo e Silas, o Paulo falou para o Silas, vamos adorar a Deus. Entende, Baraque? Toma posição, já pega os cativos, você já dominou, leva eles, né? Entende? Vocês estão entendendo isso? Ela está chamando a sua alma para despertar. Talvez ela sentiu que ela estava louvando a Deus, não da forma como Deus merecia, né? Entendido isso? Compreendido? Versículo 13. Então fez dominar sobre os nobres entre o povo. Ela continua cantando. Entre o povo, aos que restaram, fez-me o Senhor dominar sobre os poderosos. Olha que interessante aqui o que acontece a partir do versículo 13. Nem todas as tribos entraram na batalha em favor de Israel. Vocês lembram? A tribo de Israel era formada por tribos. Mas nem todo mundo respondeu à convocação de Deus, feita por Débora. Ok? E agora, depois das declarações da Débora, até agora que ela está cantando, né? Os que tinham fé foram se juntar aos seus chefes, ao povo, para lutar em favor de Israel. Ela está dizendo isso, ó, eu convoquei. Mas nem todo mundo respondeu. Eu chamei, eu avisei, deixei o povo se mover voluntariamente, mas teve gente que não veio. É isso que ela está declarando aqui. E a gente aprende que nem todo mundo está pronto para algumas convocações. Nem todos estão prontos para as convocações de Deus. Uma coisa é você usar uma tarja assim escrita crente. Né? Uma coisa é você ter seu nome registrado no hall. Outra coisa é você ser crente. É diferente. No meio de um monte de gente que carrega nome de crente, tem poucos crentes. E ela vai declarar isso aqui. Nem todo mundo entrou na batalha. Depois das minhas declarações, ela está dizendo o seguinte, ó, eu falei, eu profetizei, mas nem todos tiveram fé. Nem todos vieram para o campo de batalha. Porque nem todos estão prontos para responder às convocações de Deus. E é uma verdade. O eis-me aqui é fictício. Eis-me aqui. É mesmo? Mas eu ganhei 3 mil, né, pastor? Como é que eu vou largar meu trabalho para servir a Deus? Então, percebe? Você estaria pronto para responder a uma demanda de Deus? Talvez não. Algumas tribos não responderam ao chamado de Deus, através da profeta, para lutar do lado do Baraque contra Jabim. Então, a partir do versículo 14, a Débora vai começar a exaltar as tribos que atenderam e a censurar as que se recusaram. Certo? Ela vai exaltar as tribos que responderam voluntariamente à convocação de Deus e vai censurar aqueles que não responderam. Ok? Ah, mas é um direito que a gente tem, é um direito que você tem. Ela diz, mas vocês vão ouvir. Versículo 14. De Efraim saiu a sua raiz contra Amaleque. E depois de ti vinha Benjamim, dentre os teus povos de Maqui, desceram os legisladores e de Zebulon, os que levaram a cana do escriba. Ela está citando aqui as nações que se envolveram diretamente com a guerra. Ela está citando por nome na sua canção.
No versículo 15 ela diz, também os principais de Issacar foram com Débora. Issacar respondeu. Se você olhar lá atrás, quando Jacó está distribuindo as bênçãos, você vai ver a característica de cada tribo e por que eles estão agindo assim. Então, Issacar foram com Débora. Vocês lembram da tribo de Issacar? Eles conseguiam discernir os tempos, né? O momento exato que Deus estava agindo. Tinham peritos dentro da tribo que sabiam o tempo certo, a estação certa de Deus. Eram homens espirituais que sabiam o tempo de agir, o tempo que Deus estava falando. Vocês lembram dessa história, né? Eles foram com Débora. E como Issacar, assim também Baraque foi enviado a pé para o vale nas divisões de Rúben, foram grandes as resoluções do coração. Foi quando chegou na tribo de Rúben, aí eles começaram a questionar se realmente eles podiam responder a esse tipo de convocação de Deus. É isso que ela está falando aqui. Ó. Nas divisões de Rúben, ok? Quando eles começaram a se organizar para a guerra, foram grandes as resoluções do coração. O pessoal se juntou e a tribo ficou dividida. Uns diziam assim, se questionando, né? Será que a gente consegue servir a Deus nesse nível? Percebe isso aqui? Será que servir a Deus a gente consegue responder a Deus nesse nível? Enquanto a gente está conquistando, está tudo bem, mas enfrentar o inimigo, o cara tem 900 carros de ferro, não vai dar para a gente, será que a gente vai? Um dizia, não vamos, outro dizia, não vamos. E isso foi detectado por Débora, e por Deus, na verdade, né? Ela está dizendo que recebeu o apoio dos príncipes das tribos de Issacar, mas a tribo de Rúben estava dividida em suas opiniões internas e, portanto, não foram. Certo? Assim, quando Deus fala, vamos lá! Aí você fala, Deus, mas ser crente é assim? É isso que eles estão pensando, andar com Deus tem que fazer isso mesmo? A gente vai se meter numa guerra desse tamanho para tentar vencer esse tipo de batalha, Deus, será que ser cristão é isso? Eles estão se questionando, eles questionarem em seus corações se conseguiriam servir a Deus nesse nível de obediência. Estão compreendendo? Será que a gente consegue? Será que eu consigo fazer parte de uma igreja e ser cristão, estar pronto para Deus me chamar a qualquer tempo para alguma coisa que eu vou achar absurda? Entende? Então, nós estamos dentro de um contexto espiritual que a gente não é dono da nossa vida. Nós não somos dono da nossa vida. O jovem rico procurou Jesus e falou, o que eu faço para ter vida eterna? É mais ou menos igual a gente. Aí Jesus foi testar ele. Então vamos ver se você está pronto. Vende tudo que você tem e dá para os pobres. E me segue. Aí ele ficou triste porque ele era muito rico. E saiu desviado. Não é isso? Às vezes Deus pede para a gente, vamos fazer o seguinte. Eu quero só que você tenha um pouco mais de paciência aí com seus inimigos. E você vai perdoar fulano. Talvez essa seja a sua guerra. Aí você fala, Deus, será que eu tenho que ser crente nesse nível? O fulano me fez mal. Deus fala, vamos lá. Vai lá perdoar fulano, pede perdão para ele. Aí você fala, mas ser crente é isso? Ser crente é isso? Às vezes ser humilhado por alguma situação e você não poder reagir do jeito que você quer reagir, você ter o poder nas mãos para poder detonar a pessoa e você falar assim, Deus fala, não vai fazer. Você fala, não, Deus, mas é meu direito, você não tem direito. Aliás, nós não temos direito a nada, né? Nós não somos dono da nossa vida. Larga tudo que você tem e vai para uma terra que eu te mostrarei. Nós estamos muito agarrados no que a gente tem. Eu fiz minha casinha, né? Financiei, puxa vida, em 30 anos, agora que eu fiz minha piscina, agora que eu consegui fazer minha hortinha lá naquela casa, rapaz, tantos anos. Eu falei, mas você não é dono da sua vida? Você vai largar isso aí? A igreja cresceu, agora vamos desfrutar da igreja, que maravilha, a igreja cresceu. Passamos as fases difíceis, agora vamos colher. Deus falou, não, sai daí, vai plantar outra sozinho lá,
no meio do cafundó do Judas. Não, mas peraí. Não, você vai plantar outra igreja, mas começar do zero. É assim que é a vida da gente, né? Não é, gente? Mas eu fiz tudo por essa igreja, eu não estou sendo reconhecido. É assim, né? Quem tem que ser reconhecido é Deus. Você está preparado para isso? Aí. Sustentar um casamento que está insustentável. Entende? Então, a gente tem que pensar se nós estamos prontos para algumas coisas, para ser crente. Porque pode chamar a gente a qualquer momento. Você não sabe. Chama, né? Ei, Moisés, Moisés. Você fala, eis-me aqui. Abraão, Abraão, eis-me aqui. Você fala, eis-me aqui. Você vai e fala. Deus chama, faz igual Adão, se esconde. Se esconde atrás da árvore para ver se consegue se esconder. Aí Deus faz de besta, né? Desculpa o termo. Onde você está? É igual o gato lá de casa, ele se esconde atrás do pedaço de pau, fica assim, o corpo dele aparecendo. O gatinho de casa assim, ele esconde atrás da árvore assim, ele acha que está escondido, a orelha sobrando, o corpo sobrando, assim, fica assim, escondido. Essa esconda de Deus é assim. A gente esconde atrás. Aí Deus faz de conta, né? Deus faz de conta que não está vendo a gente. Aí Deus vendo lá o Adão lá escondido. Ô Adão, onde é que você está, Adão? Aí você está escondendo, achando que consegue, né? Você está onde, Adão? Brincando de pique, esconde. Você já está vendo, né? Igual a criança, está aqui do seu lado, você passa do lado do seu filho. Está onde? Não estou te vendo, né? É complicado, né? Então tem hora que Deus chama, vai fazer o quê? Aí você vai descobrir que você não é dono de nada. Você vai descobrir que você não é dono nem dos seus filhos. Ah, meu filho, como? Não é nosso também, não é? Então a gente não está preparado para alguns desdobramentos. Nós não estamos preparados. A gente gosta de conforto. Desse sistema gospel maravilhoso, né? É bom, né? Mas sei lá, né? Tomara que Deus não pegue você, né? Para tirar você da zona de conforto. Você vai largar o que você está fazendo. Você vai largar o que você está fazendo. Você vai me servir integralmente. E vai viver sem glamour. Você vai para os bastidores. Não, peraí. Eu não gosto de bastidor. Eu falei, mas é? Você vai para o anonimato. Anonimato para um povo que gosta de apresentação, anonimato para um povo evangélico que gosta de aparecer, que é viciado em aparecer. Anonimato. Você vai ficar lá tomando conta da porta do banheiro lá. Eu sou pregador, pastor, mas vai tomar conta da porta do banheiro lá. Não sei, né? A gente tem que pensar. E eles estão questionando aqui, o pessoal da tribo de Rúben, questionaram grandes resoluções do coração. Versículo 15. Nós não conseguimos servir a Deus desse jeito. Versículo 16. Aí ele vai fazendo pergunta. Por quê? Aí falando para a tribo de Rúben ainda. Por que ficaste tu entre os currais para ouvires os balidos dos rebanhos? Vocês não responderam o chamado de Deus porque vocês quiseram ficar lá cuidando das ovelhinhas de vocês, aquela vidinha tranquila? Vocês só ficaram ouvindo o rebanho. É isso que vocês querem? A Débora está falando. Por que, versículo 16, ficaste tu entre os currais para ouvires os balidos dos rebanhos? É isso que vocês queriam? Enquanto vocês queriam ficar ouvindo balidos de cabritinhos, ovelhinhas, ele falou, eu tinha um estrondo de guerra para vocês. Entende? É isso. Quando você queria ficar lá de boas, ouvindo só os cantos dos pássaros, eu tinha trovões para vocês. Eu queria sacudir a terra com vocês junto comigo. É isso que ele falou. A Débora está falando isso aqui. Nas divisões de Rúben, tiveram grandes enquadrinhações do coração. Deus falou para Débora, pode falar para eles.
na hora de responder ao chamado, à convocação que eu fiz para lutar pelo povo deles mesmo, esse cara se questionando, será que não é para a gente ir? A gente vai ter sinal de Wi-Fi lá? Né? Não sei se eu vou ficar esquadrinhando. Deus está vendo isso aqui. Então a decisão da tribo de Rúben de não ajudar a Baraque nessa guerra levantou questionamento de Débora através da sua canção. Eles não queriam ouvir nenhum som de chamado além do convencional. O problema é esse, a gente gosta de som convencional. Ei, prega hoje. É som convencional. Prega hoje. Estou aqui. Tudo bom? Dá para você dar uma palavrinha aqui? Conta comigo, poxa vida. Conta comigo, eis-me aqui. Amanhã é você, hein? A abertura é você. Conta comigo, né? É som convencional. Mas quando vem outro som? Estão entendendo o que está falando aqui ou não? Eu estou forçando a Bíblia? E quando vem outro som? Que Deus pede para a gente. Versículo 17. Olha o que ela vai dizer. Gileade ficou além do Jordão. Vocês lembram das tribos que optaram? A tribo de Gileade, eles ficaram antes do Jordão, porque eles falaram assim, olha, a gente vai até lutar do outro lado para conquistar Canaã, mas aqui está bom para a gente. Lembra disso? Quem estudou? A tribo de Gileade gostou tanto do local onde eles estavam, que eles não queriam saber o que tinha de bom em Canaã. Entendeu? Qual é o cara que se contenta com uma chacrazinha de 1.500 metros, enquanto Deus tem, não sei quantos alqueires, milhões de alqueires de terra? Então, Deus fala, tá, deixa aí, é o limite deles. Eles ficaram depois do Jordão. O interessante de Gileade é que eles falaram, a gente vai lutar com vocês, a gente vai conquistar. Quando terminar de lutar junto com vocês e ajudar vocês a conquistar Canaã, a gente quer voltar para Gileade, para aquele cantinho nosso lá, ok? Aí foi lembrado. Gileade ficou da além do Jordão, estavam longe do campo de batalha. E Dan, por que se deteve nos navios? Azê se assentou na beira dos mares e ficou junto às suas baías. Olha que interpretação difícil aqui. Questionamento de Débora, a tribo de Rúben ainda está seguindo aqui, nesse versículo. Né? O questionamento da Rúben é o seguinte, o que ela está dizendo? Se a justificativa de vocês de não ir lutar é porque vocês estavam longe do campo de batalha, por que a tribo de Gileade veio lutar? Se eles estavam muito mais longe que vocês. Eles estavam além do Jordão, então vocês não têm desculpa. Vocês falaram, não, a gente não vai porque a gente está muito longe do campo de batalha até chegar lá. Tá, tudo bem, você mora aqui, Você não veio na igreja, você mora aqui do lado. Então por que o cara que mora lá no Colômbia veio? Entende o que está falando? Então tem coisa que a gente quer justificar que Deus já sabe. É isso que ela está fazendo aqui. Você está reclamando que você não conseguiu chegar a tempo? Você mora aqui do lado da igreja, e o outro que mora lá no, sei lá, no Córrego do Ouro, e chegou cedo aqui. Entende? Isso que ela está dizendo. Vocês não têm justificativo, porque Gileade ficou além do Jordão e veio. São desculpas. Depois ela segue a pergunta para a tribo de Dan, dizendo, e Dan, por qual motivo vocês não vieram se aliar a nós? Acaso vocês estavam presos dentro dos navios de vocês? Vocês estavam amarrados lá dentro? É isso que ela está perguntando. Vocês vão dar justificativa, vocês estavam presos lá dentro do navio, não conseguiram sair para poder ir para a batalha. É por isso. Vocês têm navios, hein? Por que vocês não vieram? Ela está falando. No mesmo versículo, ela vai fazer uma defesa da tribo de Azê. Ela vai dizer, Azê teve razão em não vir. Afinal, eles moram no litoral e habitam em cidades não muradas. Eles estão muito longe, então não tem como vir. Não tem como o pessoal ter chegado para a escola bíblica aqui, porque o pessoal mora lá em Vitória. Aí tudo bem, não tem como, né? Viu como que ela fez? Ela está exaltando os que conseguiram, ela está entendendo a justificativa dos que não puderam vir, mas está questionando aqueles que deram desculpas e poderiam. O que está acontecendo aqui? A Débora é uma profetisa, gente.
Ela é a boca de Deus, é o próprio Deus que está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: vocês não adianta ficar arranjando desculpa, que eu conheço os bastidores de vocês. Vocês dão desculpa para o pastor, para o vizinho ali, mas eu conheço vocês. Eu conheço o tempo de vocês. Eu conheço a agenda de vocês. É isso que ele está falando. A Débora é boca de Deus. Essa é a lição que ele está nos trazendo. Eu conheço o seu tempo. Às vezes o cara fala assim: pastor, eu não consigo ir na igreja. Eu consigo ir na igreja uma vez por semana. Eu falo: Deus conhece você. Deus conhece seu coração. Às vezes uma semana que você vem na igreja vale muito mais do que o cara que está aqui todo dia. Deus conhece a correria de cada um. Deus conhece o sacrifício de cada um. Às vezes o cara está correndo, ele sai do trabalho correndo e fala: não, eu cheguei na igreja aqui. Oh, não precisa você falar. Deus conhece você e sabe a correria que você teve. Mas também sabe aquele que não está fazendo nada e tem tempo e consegue, tem carro bom que vem em passos lentos. E chega assim: é Deus que sabe, Deus conhece a agenda, Deus conhece o tempo de cada um. Essa é a lição que Débora está dando aqui, como boca de Deus. Não precisa dar justificativa. Por que você não lutou? Por que você não respondeu? Por que você não correu atrás? Por que você não fez? Não adianta falar. Deus está dizendo: eu conheço o tempo, a agenda, a possibilidade de todos vocês. Vocês podem mentir para todo mundo, mas para mim não. Deus conhece o esforço. Às vezes o esforço de uma pessoa é muito grande. Muito grande. Você fala: nossa, Deus derramou um favor sobre essa mulher. Como? Porque Deus sabe o esforço. Lembra da oferta da viúva? Questionaram: está oferecendo 2 moedinhas. Mas é o que ela tem de melhor. É o que ela tem de melhor. Ok? E isso nós precisamos pensar. Às vezes nós pensamos que Deus não sabe, mas Deus sabe, ok? A gente pensa que a relação com Deus custa mais do que a bênção. Não tem tanto custo assim. A gente fica pensando mais no custo do que no que Ele pode fazer pela gente. Isso não é legal. Ser crente é muito difícil. Fala. Por quê? A gente tem que ficar abrindo mão. Tem gente que faz essas contas. Fica pegado no custo e não naquilo que Deus faz pela gente. Isso não é legal não, tá? Versículo 18. Ela continua: Zebulon é um povo que expôs a sua vida à morte. Olha que interessante. A tribo de Zebulon não se preocupou com a própria vida. Falou: nossa vida não importa, vamos lutar. Se tiver que morrer, a gente morre. Se tiver que perder, nós vamos perder. Ela está dizendo: Zebulon é um povo que expôs a sua vida à morte. Enquanto um grupo se protege, outro grupo se expõe. Outro grupo diz assim: dane-se o que vai acontecer comigo. A minha vida, a minha reputação, um negócio que a gente vai lutar. Ok? Como também Naftali, nas alturas do campo. 2 tribos elogiadas aqui, Zebulon e Naftali, porque arriscaram suas vidas em ajudar Baraque. Entenderam isso? Versículo 19. Vieram reis, pelejaram os reis de Canaã em Taanac, junto às águas de Megido, e não tomaram despojo de prata. Aqui ela dá uma informação, que o rei Jabim se reforçou, fazendo coligação com outras nações contra Israel, mas mesmo assim não teve jeito, não conseguiram tirar nada do povo de Israel, nem prata, nem ouro, nem nada. Ela só dá esse reforço dizendo: o inimigo se fortaleceu, fez alianças para tentar combater contra o exército de Deus, mas não teve jeito, não conseguiram levar nada. Versículo 20, ela vai dizer uma coisa interessante, ela vai abrir aqui uma revelação sobre o mundo espiritual. Ela diz: desde os céus pelejaram, até as estrelas, desde os lugares dos céus, custos pelejaram contra Císera. Ela está dizendo o seguinte: a batalha estava além do natural. A batalha que foi empreendida contra Císera estava além das dimensões materiais. Foi uma batalha que aconteceu principalmente no mundo espiritual. Por isso que ela fala sobre que os céus pelejaram. Deus mandou anjos. Não foram os israelitas e simplesmente as tribos que se juntaram, mas tinha um exército de anjos lutando junto. Versículo 21. Ela disse: o ribeiro de Quizon os arrastou. Aquele antigo ribeiro, o ribeiro de
Quizon, pisar sobre minha alma a força. Ela está relatando aqui o episódio onde o exército de Císera, logo no final, foi arrastado para dentro do rio. E maior parte do exército se afogou. Entende? Vocês lembram disso? Então, parte do exército de Císera morreram afogados, porque foram arrastados para dentro do rio. Morreram afogados. E a Débora finaliza, vocês veem, no final ela vai dizer o seguinte: pisaste, ó minha alma, à força. Complicado de entender, né? O que ela está dizendo aqui nesse final, está falando da sua própria alma, dizendo o seguinte: avante minha alma, ela está dizendo, marcha com ousadia e determinação, ser forte. Ela está dizendo para ela mesma, dando ordem para a alma dela, dizendo, seja forte e continue firme. Versículo 22, ela continua narrando a batalha e falando agora sobre o que aconteceu com os cavalos dos inimigos. Então os cascos dos cavalos se despedaçaram pelo galopar, o galopar dos seus valentes. A gente sabe que antigamente, em muitas partes do Oriente, os cavalos não tinham ferraduras. Então, o rompimento dos cascos aqui fala sobre a pressão exaustiva que o exército de Jabim teve que sofrer. Ok? E de Císera, né? Quando eu falo Jabim, eu estou falando do rei, eu falo de Císera, eu falo do comandante do exército. Quando eles foram derrotados, eles tentaram ir em fuga, gastaram as patas dos cavalos que não tinham ferradura. Você imagina isso, tentando fugir da opressão de Israel, com Deus sobre eles, e comeu todo o casco dos cavalos em fuga, tentando subir nas montanhas, que ficou na carne viva. É isso que ela está dizendo. Que doideira que foi. Versículo 23, ela vai falar o seguinte, ela vai dar um decreto sobre esse povo chamado Meroz. Amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor. Acremente amaldiçoai aos seus moradores. Por quê? Meroz era uma aldeia que ficava próximo de Issacar e Naftali. Próximo, Naftali e Issacar vieram lutar. E essa aldeia, com poucas pessoas que tinham, ninguém veio. Viram a tribo de Issacar vindo, viram Naftali vindo, provavelmente eles chamaram, vamos junto com a gente, vamos. E eles, não. E eles faziam parte das tribos, era uma pequena porção da tribo que estava acampado nesse campo de Meroz, uma aldeia. Mas se recusaram a ajudar na batalha. Por isso que ela vai dizer, amaldiçoai a Meroz. Amaldiçoai aos seus moradores, por quanto não vieram ao socorro do Senhor com os valorosos, entenderam isso? Não responderam à convocação. A gente vê consequências vindo. Versículo 24 e 25. Ela vai trazer uma exaltação agora para Jael. Ok? Ela vai dizer, bendita seja entre as mulheres, ou uma mulher que foi ali, se destacou entre as outras mulheres. Jael, mulher de Eber, o queneu. Bendita seja entre as mulheres nas tendas. Água pediu ele, o Císera, e dele, e leite lhe deu ela. Em prato de nobres. Puxa, pegou um prato que servia para as melhores visitas. O Císera falou, puxa, olha como é que eu estou sendo bem recebido, hein? E o texto diz, ofereceu manteiga, nata, porque era muito importante, o leite e a nata separada naquela época. A nata tinha muito valor, né? A nata do leite, né? Então ela deu leite para ele e separou a nata num prato que era usado só para visitas boas e deu para ele, preparou o terreno. E aqui a Débora está exaltando a atitude dela, bendita seja entre as mulheres, Jael, mulher de Eber, o queneu, bendita seja entre as mulheres nas tendas. Água pediu ele, leite lhe deu ela, em prato de nobres lhe ofereceu manteiga. Então o ato heróico é poeticamente comemorado por Débora em sua canção. O ato heróico é comemorado por Débora em sua canção. E isso não pode levar vocês a ter uma interpretação diferente do caráter de Deus. Ninguém consegue entender a Bíblia Sagrada sem conhecer o caráter de Deus. Porque se você tiver um conceito errado sobre o caráter de Deus, você vai interpretar isso aqui de forma errada. Você vai estar vendo aí, Deus que mandou matar. Deus mata,
Deus manda enganar o inimigo. Então, esse é um problema. Deus não tem preocupação com a reputação dele. Ele não defende a reputação dele. Nós nos movemos por fé. Ok? Por fé. Nós cremos num Deus justo, nós cremos num Deus bom, nós cremos num Deus misericordioso. E se algo aconteceu aqui dentro, a gente sabe que não foi sancionado por Deus. Uma coisa é Deus permitir, outra coisa é Deus querer. Nem tudo que acontece é por causa da vontade de Deus. Uma criança morta num acidente, você vai falar no velório, Deus que quis recolher esse anjinho. Você não vai dizer isso? Porque afinal você tem que botar na conta de alguém. Você não quer colocar na conta do pai que foi irresponsável, que deixou essa criança sozinha atravessar a rua. Você não vai botar na conta também do caminhoneiro, que também poderia ter observado. Você não vai botar na conta, mas você tem que botar na conta de um ser que é um ser sobrenatural. Deus que quis levar esse anjinho. É assim que a gente está acostumado a fazer. A gente gosta de falar que Deus que quis. Eu quebrei, é Deus que quis. Eu quebrei, Deus quis que eu quebrasse. Tudo a gente bota na conta de Deus. Deus pode fazer as coisas cooperar para o nosso bem. Mas nem tudo é vontade de Deus. Pode ser permissão de Deus. Dá para entender isso ou não? Porque se nós tivermos um Deus que tem prazer no engano, na mentira, certo? Na covardia, nós podemos todo mundo ir para casa dormir e sair da igreja. Certo? Ou não? Deu para entender ou não? Os pais que estão aqui, muitas vezes os filhos não entendem o que está acontecendo. O senhor está fazendo isso, eu não gosto de mim. Mas o pai gosta, sim, é porque você não entende. Existem compreensões que estão além do que você pode entender na cabeça de um pai. E às vezes os filhos não interpretam bem os pais, mas o pai faz o bem para o filho. Os pais de verdade, as mães de verdade sempre fazem o bem para os filhos. Mas os filhos ficam assim, você não me ama. Amo sim. É por isso que eu estou fazendo isso. Então, por favor, não coloque na conta de Deus essa covardia aqui da Jael. O ato de que Débora está dizendo que essa mulher, ela teve um destaque entre as mulheres, esse é o significado de bendita. Tá? Não é porque ela é sagrada, não é porque ela é um anjo, é porque ela foi separada, como Maria, bendita entre as mulheres, ela foi uma escolha ali, separada para aquele contexto. Então esse ato está sendo comemorado por Débora. Aí continua no versículo 26 e 27. A estaca estendeu a sua mão esquerda, botou a estaca, e ao martelo, que é a marreta dos trabalhadores, à sua direita, mão direita. Matou a Cícera, rachou-lhe a cabeça. Nossa. Quando lhe pregou e atravessou as fontes, entre os seus pés se encurvou, caiu, ficou estirado. Entre os seus pés se encurvou, caiu, onde se encurvou, ali ficou abatido. A Débora está narrando com detalhes como foi a morte de Cícera, pelas mãos da mulher Jael, num ato covarde. Certo? E aí nós temos que ter maturidade para separar, eu volto a dizer, o modus operandi de algumas pessoas com o que Deus quer fazer. Ok? Certo? Às vezes, eu disse para vocês, Deus, Ele fica consertando as coisas porque nós somos filhos dEle. Nem tudo que nós fazemos e que Deus nos livra daquilo que nós fizemos, né, significa que Deus está aprovando. Né? Ou eu tenho que voltar na história de Abraão lá atrás, quando Abraão resolveu mentir, né? Para se proteger, porque ficou com medo de ser morto pelos egípcios, porque afinal a mulher dele era bonita. A mulher bonita, a gente mata ele e fica com ela. Acabou. Aí ele ficou com medo, não está protegendo ela, está protegendo ele, porque ela ia ficar viva. Ela ia ficar viva. Mas para se proteger, ele mentiu. Não, você... a minha mulher não, você...
Não é sua mulher. Não, não é não. A mulher não é minha irmã. Meia verdade. Vocês lembram da história, né? Lembra do Abimeleque também com Isaac, não é a mesma coisa. Olha o apelo de Deus. O faraó falou, você está ficando doido, rapaz. Você está ficando doido. Como é que você não me fala que essa mulher era sua? Se eu soubesse que essa mulher era sua, nós não tinha tocado nela, a gente não tinha... Ué, mas você está ficando... Essa história é Abraão ou não? A Deus quase dizimou a nação inteira por causa disso. Cada mentirinha dele. Protegeu ele, mas não queria dizer que estava concordando. Deus estava matando um monte de gente, morrendo por causa do Abraão. Veio uma maldição sobre o Egito por causa disso. Por que o povo ficou na Babilônia preso 70 anos? Escravo de Nabucodonosor, depois passou para o Império Persa. A ideia lá do Daniel está preso, lembra? Neemias está preso, criado, Sadraque, Mesaque e Abednego criados dentro de uma prisão, prisioneiros de povos estrangeiros. Por que isso? Por quê? Porque o povo tinha que guardar o sabático, tinha que descansar a terra, era procedimento da lei. Eles tinham que ter um tempo de repouso na terra, guardar o tempo sabático. Eles não guardaram. Deus falou, já que vocês não querem guardar a lei, vocês vão guardar na marra agora. Deixa a terra descansar, vocês vão ficar presos na Babilônia 70 anos. Você não quer guardar, não? Você não guarda de um jeito, vocês guardam do outro. Deus falou, vocês têm que deixar a terra descansar um tempo. E eles não acharam que não precisava. Não, isso aí, negócio da lei, não esquenta não. Então tá bom, já que vocês não descansaram ela, vocês vão descansar ela. Deixa a terra quieta e fica 70 anos preso na Babilônia. Depois vocês saem. Olha o custo que saiu isso aí. De abuso pelo Império Babilônico, depois dominado pelos persas. Essa história toda aí. Aí Deus está lá livrando o Daniel da cova dos leões, o Daniel estava lá, né? Aquela coisa toda. Os meninos foram jogados na fornalha, consequência. Entende o que eu estou falando? Então nós não podemos ter um conceito errado de Deus. Deus está sempre apagando os nossos incêndios. Tá? Para Débora, um ato heróico, mas dentro de um contexto de ética espiritual, não é justo você colocar um cara para dormir, você receber a pessoa bem, esperar o cara descansar. O cara está dormindo cansado, você ir na cabeça dele, com a estaca. Não é justo você dizer para um rei que você quer conversar com ele uma coisa particular, e o rei falar assim, sai todo mundo da sala, e você tira uma espada da cintura e enfia dentro da barriga do cara. Aí o cara está lá, aquela barriga desse tamanho. Está morrendo devagar dentro do banheiro. O pessoal, está aí, está no banheiro aí. Tá no banheiro, tem 3 horas que o cara está no banheiro. O cara está morto. Então, o Eglon está lá com a espada dentro da buchada. Matou o rei. Então, assim... Então, saiba separar, porque daqui a pouco o satanista vai pegar isso aqui e vai falar, está vendo Deus que a gente tem aí? É isso aí. Aí segue-se aqui para ajudar você a entender a narrativa dessa canção de Débora. A gente tem que saber separar os fatos. Versículo 28 a 30, ela vai dizer uma coisa muito importante e muito forte aqui. A mãe de Sísera olhava pela janela. Aí. Essa é visão de guerra, gente. É visão humana de guerra. Certo? Não é uma visão humana espiritual. É visão de guerra. O inimigo veio, nós derrotamos o inimigo. O cara queria se levantar contra a igreja. Aí, o que acabou? Visão de guerra. Mas não é visão espiritual. A mãe de Sísera olhava pela janela e exclamava pela grade. Por que tarda em vir o seu carro? Ela esperando o filho dela chegar. Não estou ouvindo o barulho das carruagens do Císero, não está chegando. Por que se demora os ruídos dos seus carros? Você imagina uma mãe pendurada na janela esperando o filho chegar da batalha, tal, e o cara está morto. Entende? Por isso que a Bíblia está apertando o cerco com a gente aqui, para você entender que Deus não tem esse tipo de coração. Para você entender que Deus não tem esse tipo de coração. São consequências de atos humanos. E ela disse, por que se demora os ruídos dos seus carros? Aí as mais sábias das suas damas responderam, para consolar. E ela ouvia isso, e ela mesmo falava depois. Porventura, não achariam e repartiriam os despojos? Eles devem estar repartindo os despojos que eles conquistaram.
Aí você vê a visão de uma mãe que concorda que seu filho vá à guerra para matar povos inocentes e trazer o despojo de guerra. Entendeu agora o balanço que aconteceu aqui? Primeiro, uma mãe que está chorando, esperando o filho chegar. Agora, a mesma mãe que está satisfeita em saber que o filho saiu em batalha para saquear, matar criança, matar gente e pegar tudo que o povo de Israel tem e trazer. Então, essa mãe, aqui, vocês viram o balanço que está acontecendo. Também não é certo o que ela está fazendo. Aí, as outras mulheres sábias falam, não, está demorando porque provavelmente eles conseguiram muito ouro, muita seda, tomaram do povo de Israel, mataram todo mundo e estão dividindo. Císara, essa parte é sua, ok? Essa parte aqui é dos soldados. Quantas mulheres que sobraram? Porque eles gostavam de pegar as mulheres que sobravam, as belas mulheres que sobravam como despojo de guerra. Císara, você fica com 5 mulheres, você soldado fica com 2, você mais 3, cada um com 3, 4 mulheres. E elas estão falando, é isso que eles estão fazendo, por isso que está demorando. E ela pega essa visão e começa a responder também. Ela fala, é verdade, eles estão demorando, porque eles mataram crianças, mataram o povo de Israel, roubaram tudo que tinha deles, saquearam as mulheres, estão dividindo as mulheres. Então também a intenção da mulher não está certa. Entende? Só para dar um balanço na tristeza dela quando ela estava no portão chorando à espera do seu filho assassino. As mais sábias das suas damas responderam, e até ela respondia a si mesma, porventura não achariam e repartiriam despojos? 1 ou 2 moças a cada homem? Para Císara, despojos de estofos coloridos. Ela já estava querendo já os despojos folheados a ouro, que eram os tecidos que tinham fios de ouro. A mãe já sabia, filho, quando você for para a guerra, se você matar o pessoal lá de Israel, pega deles aqueles panos que eles têm de ouro, traz tudo para mim. Viu a mãe? Ficaram com pena dela, mas não, né? Despojos de estofos coloridos bordados, de ambos os lados, como despojos para o pescoço. Até o que ela queria, ela já tinha falado com ele. Versículo 31, assim, ó Senhor, pereceram todos os teus inimigos, porém os que te amam sejam como o sol, quando sai na sua força. A intenção de Débora aqui é falar o que aconteceu, o que foi feito através de uma canção, ao mesmo tempo também intimidar os inimigos e intimidar as nações vizinhas, porque ela disse, reis, ouça aqui que eu vou falar. O que Deus faz com seus inimigos? Então está aqui. Termina a história no versículo 32, dizendo que a terra de Israel sossegou 40 anos. Respiraram. Até o próximo capítulo, né? No próximo capítulo, fizeram que era mal aos olhos do Senhor e começa tudo de novo. A gangorra. O povo de Deus é assim. É sempre assim. Erra, sofre, pede perdão, Deus restaura. Erra, sofre, pede perdão, Deus restaura. É o ciclo vicioso do povo. Ok, vocês querem fazer algum comentário depois desse extenso, né, caminho aqui? Estão cansados? Fale. Separava para outros povos bem distantes. Então, quando a lei espiritual é cumprida através de uma própria mulher matando Císara, seria uma forma de humilhá-lo. A ideia é essa. Não que Deus é ruim, mas que as leis espirituais elas vão se cumprindo no decorrer do tempo. A própria lei, ela sentencia. Às vezes eu não preciso nem botar a mão. Um juiz não precisa. A lei, ela já está criada, né? Ele só acompanha a lei. Deus é juiz. Deus não altera a lei, não altera consequências, né? E é mais ou menos dentro desse raciocínio que você está falando. Sim, aí talvez a exaltação. Sim. Consequência do erro de Císara, da violação de Císara sobre o povo de Israel. Teve muita coisa que aconteceu. Consequência, mas não é que Deus está falando, eu quero que seja feito assim. Os pensamentos de Deus são pensamentos bons, sempre. Deus quer o melhor, mas a gente se mete em alguma situação difícil, né? Se você entrar na sua casa um ladrão, e se for para Deus escolher, quem vai morrer vai ser o ladrão. Você tem uma arma, você vai atirar e o ladrão vai morrer. Essa vai ser a sentença de Deus para o ladrão. Mas o desdobramento disso não era a vontade de Deus. Ele vai ficar do lado do seu povo, sempre, né?
Você vai ficar, quantas vezes você já ficar do lado dos filhos de vocês, mesmo sabendo que estava errado? Vai lá na escola reclamar lá com a professora, não procura nem saber o que aconteceu para defender o seu Hitlerzinho. Não foi? Vai, é direto. Eu vou lá, vou mostrar para aquela escola quem é que manda. Vai procurar saber que seu filho às vezes é problemático, mas não procura saber, né? Que na igreja também tem essas coisas, né? Os filhos que dão trabalho, né? Os pais... Ué, você vai cuidar dele lá fora então, porque aqui tem regra. Aqui tem regra, sempre terá regra. Filhos aqui são filhos de todos nós. Vou chamar a atenção do seu filho, onde ele estiver. Subiu aqui, mexeu, vai ouvir. Não tenha dúvidas. Um dia antes do culto ali, sentou uma mulher ali. Mulher, pinta de quem tem situação boa. O filho dela meteu o pezão assim em cima da cadeira. A cadeira assim, onde o pessoal encosta, né? Aí antes de começar o culto, eu falei, tira o pé daí. Aí olhou para mim, tira o pé agora. Isso não é lugar para você botar pé, não. Ela olhou para mim com aquela cara dela assim, e falei, tá certo. O que é melhor? Eu defender os valores da igreja ou eu ficar do lado de mãe que não sabe criar filho? Não precisava de eu ter falado, né? Precisava de eu falar. Lugar onde as pessoas sentam não é lugar de botar pé. Pode ser quem for, pode ser gente conhecida, gente não conhecida. Vamos fazer o quê? Que é um lugar de educação, não é? Educação espiritual. Senão daqui a pouco isso aqui vira um circo. Vira um circo rapidinho. Quando os pais não têm coragem de falar certas coisas, tem que ter alguém para falar, né? Mas vai ficar com raiva, mas vai ouvir. Faz parte da vida. Mas vocês entenderam a separação entre o que Deus realmente, a intenção de Deus, e o que acontece às vezes com os erros humanos? Deu para entender isso ou não? Vocês vão ficar defendendo aqui a Jael aí na rua e falar que é assim mesmo que tem que tratar os inimigos? Não, a Bíblia não fala se houve alguma sentença pelo ato dela. Não, a Bíblia não mostra isso. Eu acho que dentro dos termos deles ali está tudo certo. Termos de guerra, né? Eu acho que para a época era válido, né? Você arrancar a cabeça do Golias, como foi feito pelo Davi, né? Para trazer para Saul ver. Era termos de guerra. O que a gente tem que saber fazer é que nós estamos vivendo um tempo diferente. É diferente, né? Hoje que nós vivemos como igreja. Jesus falou, ouviste o que foi dito aos antigos. Né? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. Não é assim que ele fala? Eu, porém, vos digo. Ore pelo seu próximo. Ore por aqueles que te perseguem. Não é assim que Jesus ensinou? Então, nós vivemos num tempo diferente. Não dá para você poder aplicar o Antigo Testamento aqui, porque senão daqui a pouco não vamos poder apedrejar a gente aqui. Entendeu? Às vezes a pessoa fala, não, eu vou fazer igual está na Bíblia. Então vamos fazer igual está na Bíblia. Você vai ser apedrejado então. Se desonrar pai e mãe, você era apedrejado. Então não vai sobrar, não vai ter pedra suficiente para a nossa época. Já quer aplicar o Antigo Testamento, eu matei porque o Davi matou, eu matei porque Jael matou. Aí daqui a pouco, então tá bom, você desonrou seu pai e sua mãe, seu pai reclamou comigo, e agora? Você vai ficar na frente da comunidade, você vai ser apedrejado. O filho pródigo, por que o pai foi atrás dele? Porque a cidade inteira estava querendo apedrejar ele. Aí o pai, para ele não chegar na casa de volta sozinho, sem o pai foi encontrar ele no meio do caminho. Quando ele foi pensar em voltar, o pai já abraçou ele, porque se ele chega na cidade sozinho, ele é apedrejado. Vai desonrar pai e mãe para você ver o que acontece nessa época aqui. Qualquer suspeita, qualquer coisa. Entenderam? Então, assim, nós temos que entender o tempo. Uma época é época, hoje é outra época. Quando você pensa, às vezes você concebe coisas no seu coração, você já errou. Sem fazer nada, você só concebeu. Né? A gente tem que estar contextualizado com isso. Né? As intenções de Deus são sempre as melhores. Deus fez o homem para que o homem viva bem, respeite o seu próximo. Mas
no meio da situação difícil, ele vai ter que proteger o seu povo, mas eu acho que essa conta nós vamos ter que pagar lá na frente. Eu acho, não tenho certeza não. Porque eu não conheço todos os trâmites da lei, mas eu acho que quando tudo que nós fizemos provocando ações de Deus contra pessoas, o cara morreu lá, vai morrer. Já teve casos de gente se levantar contra pastor que morreu. Aí tem muitos casos aí que você vê, você pega o cara tem uma posição de autoridade espiritual. O cara já está tomando conta das coisas de Deus. Aí Deus vai falar o seguinte: quem é que vai morrer? Vai fazer conta, porque se ele morre 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, junto com ele. O que é melhor? É melhor matar o plebeu. É as contas que Deus faz. Deus destruiu Sodoma e Gomorra inteira, cara. Deus só precisava de um justo para poder salvar a cidade. Abraão foi lá, Deus tem como, se tiver, eu salvo, mas não tem mais jeito. A intercessão dele não valeu nada, porque não tinha justo. Tudo bem? Então, assim, essas coisas espirituais é meio complicado e meio perigoso. A gente tem que caçar o nosso canto. Ficar quieto que é melhor. Vamos sempre considerar que Deus é justo, Deus é honesto, Deus é bom, Ele quer o melhor para nós, e a gente tem que tentar evitar problema para Deus. Evitar problema, porque isso pode ter um custo lá na frente. Tudo na Bíblia teve custo. Tudo. O aprisionamento do povo de Israel, a escravidão do povo de Israel. Quanto custou esses erros de 400 anos de escravidão? O que é 400 anos de escravidão? 4 gerações, teoricamente, da nossa época. Quantas mulheres foram abusadas dentro do Egito? O que vocês acham? Quantas? Quantas crianças foram violentadas pelos egípcios, que são metidas a ser Deus? Quantas crianças e mulheres foram assassinadas e homens foram assassinados dentro do Egito dentro de 400 anos? É complicado essas coisas. É porque lá é assim: você não vai trabalhar não? Mata. Vai trabalhar não? Mata. Está falando demais? Mata. Aí o egípcio que se sente Deus, vê uma mulher hebraica, uma mulher hebreia bonita. Você está pensando o quê? Vem para cá, minha filha. Vem para o palácio. A menina tem 15 anos. O egípcio, não vai ficar aí não, vem para cá. É assim que funcionava. A gente não tem noção do que aconteceu em matéria de abuso psicológico, sexual, violência, martírio, e Deus acompanhando aquilo 400 anos para libertar um povo. É complicado. Então, o papel de Moisés ali é tirar um povo totalmente traumatizado. Traumas geracionais, doente, emocional. Pensa. Né? E é isso aí. Tem mais alguma fala? Exato. Muito boa. Bom resumo que ele fez de tudo. E o que aconteceu no meio do caminho, a gente tem que lembrar que Débora, ela não é Deus, ela é uma mulher. E eu avisei vocês na semana passada que profeta, ele não é Deus, ele é canal. Então nós temos uma profeta que está fazendo as suas declarações. Ela está fazendo declaração do que ela enxergou do que aconteceu. A gente sabe que, como ser humano também, nem tudo que ela disse, porque a gente fala a palavra de Deus, a Bíblia tem que saber separar as coisas. Tem casos na Bíblia ali que você não pode levar em consideração, que você tem que fazer. Tem coisas na Bíblia que você não pode fazer. Você não pode fazer. É o cara da palavra de Deus. Não, nem tudo você pode fazer. Tem livro que é histórico, tem livro que é poético, tem livro que é profético. Então, o que acontece ali, eu acredito que dentro da declaração de Débora tem muito dela, humana, de enxergar o que aconteceu. A ideia é dar uma narrativa do que aconteceu. Né? Dentro de uma visão do que como que os inimigos foram destruídos. Ela narrou. Ela disse o seguinte: o cara estava esperando ele chegar. Né? Mas a mãe, ao mesmo tempo, também estava lá, né? Se beneficiando, esperando, pegar os despojos de guerra, sabe de lá de quem tirou. Ela está falando, né? As nações responderam, as outras não. Então, o compromisso dela é relatar o que aconteceu. E o nosso é de interpretar, como cristãos,
o que realmente é certo e o que realmente é errado. Esse é o nosso papel como cristão. É olhar para a Bíblia como um relato, que na maioria das vezes é histórico também, e ver realmente o que cabe a nós cristãos aplicarmos, né? Lembrando, nem tudo que está na Bíblia pode ser aplicado, porque tem muito sangue na Bíblia, tem muita morte na Bíblia, tem muita coisa. O livro de Juízes é sanguinário, né? Então tem que saber estudar a Bíblia, é a palavra de Deus. Eu fui criado numa igreja que eles pegavam lá um texto, aqui ó, aí ó, o cara tinha 5 mulheres. Mas como assim? Pode ter 5? Entendeu? Nada a ver. Pode ter 5? Até a ignorância tem que ter limite. Tem que ter contexto diferente, cultura diferente. É igual nos tempos de hoje, o cara fala assim, não, a igreja tem que se envolver em política, né? Aí falou assim, e José? Pelo amor de Deus, burrice tem limite. Burrice tem limite. Aí José do Egito, que era governador, burrice tem limite. Não seja ignorante. Nós estamos vivendo num tempo de república. Ué, você precisa ser inteligente para saber disso? Aquilo era imperialismo na época, totalmente diferente, cultura persa. Eu não vou aplicar hoje? O Daniel tinha uma posição, então tem que ser o governador do Egito, naquele contexto de império dominante, mundial, não é governador de república, por favor. É como se fosse um príncipe, cara, escalado com intenções pelo imperador, sanguinário, dominador. O império era dominado, ninguém não passava de pai para filho, igual o reino, não. Tinha o cara, Alexandre o Grande foi um que saía tomando tudo que via na frente. Aí não, José era governador. O cara fala um negócio dele, fala, vai lavar sua cara, não sabe nem o que está falando. Você quer dizer que o José era governador igual hoje? Tinha vereador também naquela época, né? Eles têm uma mania de ficar dando esses 2 exemplos que tem que se envolver em política. O primeiro envolvimento da igreja com a política nasceu o filho deficiente, que vocês conhecem até hoje. Eu preciso falar o nome. É casamento de Constantino, política com igreja. Casou, nasce o filho deficiente. É só você casar. Casa que vocês vão ver o que acontece. Vai nascer filho assim, ó, com as pernas tortas, que dá trabalho para nós até hoje. Quando a igreja resolveu se juntar com o Estado. Aí o Estado dizia o que tinha que fazer. Constantino falou assim, o Paulo era gente boa, vamos fazer uma estátua. Cultura grega, romana, pega dos gregos, vamos fazer uma estátua para o Paulo. Mas não pode, a Bíblia não pode. Constantino falou, pode sim, vamos fazer assim. Mas a Bíblia, eu estou falando, bota uma estátua aqui, que era um busto do Paulo. E a lei de Deus? A lei de Deus não, quem manda aqui sou eu. É o rei. Vamos fazer o busto do João também. Também do João, do Pedro, todo mundo. Aí São Pedro, São João nasceu assim. Os santos começaram a ter... Por quê? Porque a Grécia gostava disso. De ídolos. Roma, quando dominou, pegou a cultura grega e vamos implantar dentro das igrejas. E até hoje nós temos aqui o que era uma igreja simples, que fazia esse cálice com simplicidade com Jesus, virou ouro, o império entrou para dentro da igreja, as vestes são vermelho escarlate real, do império de Constantino, né? A casta dos poderosos foi o casamento da igreja com o Estado. Isso aí é assunto para outra história. Pai Santo, obrigado por essa manhã estarmos aqui na Tua casa, nos leva abençoados, nos dê um dia de bênção, de vitória, de construção espiritual, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos em paz, obrigado pela paciência. מזמור לדוד השם, רואי לו יחסר. הנה עוד דשא,
יביצני על מי מלוכות ינעלני נפשי ישובב ינחני במעגלי צדק למען שמו